pessoal, tudo bem? Vim falar com vocês aqui sobre níveis de ajuda. Eu recebi uma pergunta que eu achei maravilhosa, que foi nessa minha última postagem, que a mamãe falou assim: e Dani, e se a criança errar, se meu filho errar, eu entrego o reforçador, o que eu tenho que fazer? E por conta dessa dúvida, eu falei assim, eu tenho que fazer uma live sobre esse assunto para explicar um pouco melhor. Eu falei na outra live sobre a composição de um programa terapêutico, né? Como é que é essa composição de um programa? Um programa ele tem que ter um nome, ele tem que ter os seus objetivos a longo prazo, os objetivos a curto prazo, a descrição do programa, como tem que ser executado, os reforçadores, o esquema de reforçadores, o registro, né? Como tem que se registrar essas atividades e os níveis de ajuda. Os níveis de ajuda, gente, é uma coisa extrema, é complexo, muitas vezes negligenciado. Eu vejo muitas vezes cursos que eu faço que não fala muito essa questão dos níveis de ajuda. E os níveis de ajuda, eles vão dar esse indicativo pra gente como é que tá o desenvolvimento da nossa criança. Se nossa criança ela tá realmente aprendendo, se ela está dependente do nível de ajuda, se, enfim, ele vai nos nortear como é que tá a curva de aprendizagem da nossa criança, então a gente tem que dominar muito bem isso. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não pode deixar a nossa criança errar. Por quê? Já se sabe que, assim, se a gente fica aprendendo por tentativa e erro, a curva de aprendizagem demora mais. Então, assim, se a gente dá um nível de ajuda adequado para a criança, a gente potencializa essa curva de aprendizagem. Porque o histórico de erro não vai ficar muito grande. O que isso quer dizer, né? Cada vez que a criança ela vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo uma atividade com a criança, digamos que, por exemplo, a criança tem que enfiar isso daqui, cadê? Isso daqui dentro desse potinho. E ela fica lá, tentando. O histórico de erro vai ficar. Mas se a gente ensina que basta colocar nesse buraquinho daqui para ela conseguir enfiar, ó, de uma vez, na posição adequada, isso daí, essa curvinha de aprendizagem vai melhorar, porque o cérebro vamos dizer, vai fazer esse caminho, já que é assim que faz, então já vai gravar esse caminho, já vai fazer uma rede relacionada a isso e vai fazer ele de forma adequada. Ok, esse é o primeiro ponto, que a gente não pode deixar a nossa criança errando. Por isso que fala sobre erro zero. Então, vamos lá, é o primeiro ponto. Principalmente no início da curva de aprendizagem, a gente não pode deixar a nossa criança ficar errando. Outra coisa também, gente, que o autismo ele é um transtorno muito complexo. Então, assim, tem certas coisas que pra gente é muito simples, mas pra nossa criança não vai ser. Principalmente crianças que têm algum problema motor associado. Eu não falo de coordenação motora, mas o processamento motor igual. Então, por exemplo, você está fazendo uma atividade com a sua criança em que ela tem que pegar o cubinho e colocar um em cima do outro, para ela, muitas vezes isso daqui vai ser muito complexo, porque isso daqui exige um processamento motor. Às vezes ela entendeu a atividade, mas ela não consegue fazer só. Então você vai dando um nível de ajuda para ela, nem que seja pegando na mãozinha dela mesma e colocando um cubinho em cima do outro, para que ela, essa rede neural seja formada de forma adequada, que o corpo, de uma forma generalizada, né, entenda que esse é o movimento adequado. E para isso, a cada tentativa, mesmo dando esse nível de ajuda, você vai reforçar esse comportamento. Então, você vai reforçar usando o reforçador da sua criança. No finalzinho, eu vou responder as dúvidas, tá, gente? Eu só vou continuar aqui, depois eu continuo. Então, assim, gente, os níveis de ajuda, elas vão depender da atividade que você estiver fazendo com a criança. E assim, só para que vocês saibam, nível de ajuda também é chamado de prompt. É muito conhecido, vocês às vezes vão ver nos programas das suas crianças, assim, vai estar escrito prompt, mas esse prompt não tem nada a ver com o prompt lá da Fono, tá, gente? Prompt é justamente essa questão dos níveis de ajuda. Então, em algumas clínicas, vocês vão ver esse termo não traduzido, ok? Então, assim, por exemplo, você vai fazer uma atividade de imitação orofacial, de colocar a língua para fora. Faça isso.
Você não vai poder pegar a língua para fora da criança e pronto. Então você vai ter que pensar em estratégias para dar esse nível de ajuda. Sujar o queixo da criança com uma coisinha doce ou salgada, enfim, com alguma coisa que sua criança goste para ela lamber. E assim, às vezes você tem que até posicionar a mãozinha da criança para baixo para ela não esfregar, para ela ir com a língua, incentivar ela a colocar a língua para fora. No caso do Aquiles, isso não deu certo. Esse nível de ajuda não deu certo com ele de colocar, porque ele não se incomoda tanto de ficar com o rosto. Então, o nível de ajuda adequado para ele foi a pista visual. Eu sujava minha língua de azul, eu pintava, pegava um MM, esfregava minha língua de azul e fazia Aquiles, aí ele via minha língua azul e já fazia igual. Então, foi esse nível de ajuda que eu precisei. Isso daí é um prompt, é um nível de ajuda parcial. Eu tô inserindo uma ajuda para ele, não é ajuda total, porque na imitação orofacial a gente não consegue dar esse tipo de nível de ajuda total, mas é um nível de ajuda sim. E a gente vai ter que montar estratégias para cada atividade. Então, como eu falei, aqui a gente consegue dar atividade motora de ir pegar a mãozinha da criança e fazer igual. E com o tempo, ó, aqui a gente está pegando a mãozinha, ajuda total. Pegou aqui, ó, já nessa região, a gente já chama de ajuda parcial. Você está pegando pelo bracinho e levando, então você está dando uma leve indicação, assim, isso aqui já é uma ajuda parcial. E o independente é que a criança está fazendo tranquilo, sozinha, assim. Aí você fala, imitação com os pés. Imitação com os pés, às vezes a gente precisa colocar os nossos pés embaixo da criança. Outro nível de ajuda que algumas crianças dá certo é você pegar um lacinho e colocar no tornozelo da criança, tipo como fosse um fantochezinho mesmo. Que você levanta, você dá um leve nível de ajuda para a criança fazer igual. Só uma indicação, assim. Então, assim, cada atividade, cada programa vai ter uma estratégia de nível de ajuda e tem que ser muito bem feito, porque é no nível de ajuda que vai surgir essa curva de aprendizagem. Então, muitas vezes ela é negligenciada. Então, qual é a questão, né? A gente tem que saber o momento de diminuir esse nível de ajuda. E como é que a gente tem que fazer isso? Registrando. Então, o registro é muito importante. Aí entra na planilha, que eu já coloquei no site, eu mandei lá no grupo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Como é que funciona? Eu fiz essa planilha mais simples, tem planilhas mais complexas, mas é para que vocês entendam. Então, eu fiz uma atividade fictícia aqui, onde são cinco tentativas, né? Eu vou até fazer uma marcação aqui em amarelo. Ai, nossa, me deu um sono agora, gente. Aqui, ó. Eu coloquei em amarelo os níveis de ajuda para que vocês percebam. Então, o que acontece? Aqui, ó, é a atividade do dia 2, do dia 3 e do dia 4. E são 5 tentativas em cada uma. Então, ficou claro aqui. Então, no início, essa criança, ela precisou de ajuda total em todas as tentativas. O que isso quer dizer? Que a cada tentativa, você teve que ser totalmente intrusivo dando uma ajuda. Digamos que é a história dos bloquinhos, né? Que estava ali empilhando e você estava dando nível de ajuda total para os bloquinhos. No segundo dia, ela foi ajuda total e 3 parciais. Ok. No terceiro dia, foi total e começou a aumentar o parcial. Ou seja, vou lá, aqui ó, curva de aprendizagem acontecendo, que coisa linda. Quer dizer que você está indo pelo caminho certo, parabéns. Que justamente, gente, se a criança ela começa a diminuir o nível de ajuda, ali no terceiro dia até o quinto dia, você já começou a diminuir o nível de ajuda, tá formando curva de aprendizagem, tá ok. Se em 5 dias você não diminuir esse nível de ajuda, tem que repensar. Talvez você esteja dando ajuda demais, talvez você esteja dando ajuda de menos, talvez a forma que você esteja dando a ajuda tá errado, às vezes o reforçador tá errado, às vezes o ambiente tá errado. Enfim, a gente precisa analisar todas as variáveis para verificar o que está acontecendo. Então, é justamente isso. Essa planilha, ela vai estar disponibilizada lá no site. Na parte, você entra em materiais gratuitos, planilha, www.danielafreitas.com, entre materiais gratuitos, planilhas,
Planilhas de registro diário é a primeira planilha, que é a planilha simples, ou vocês entram no meu grupo, que também tem acesso pelo site, que eu coloquei o link lá direto. Esse aqui não precisa de cadastro, nada. Esse aqui vocês já podem mexer, é só fazer uma cópia, por favor, gente, porque eu não... Imagine se todo mundo tem acesso sem cópia, né? Então, na hora que você acessar, só vir aqui em arquivo, fazer uma cópia e pronto, você faz a sua cópia e você usa. Essa daqui é uma planilha super simples, então ela é bem simples. Então, eu vou fechar aqui a live, vou abrir de novo para responder as perguntas, para melhorar melhorar a entrega. Porque se eu ficar prolongando demais essa live, aí não vai entregar bem. Então eu vou fechar aqui rapidinho e a gente vai voltar para as dúvidas. Eu vi aqui que teve uma questão de higiene, vi algumas, então eu vou e volto. Só um minutinho que eu vou fechar isso aqui e a gente volta.